Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais esta manhã. A Escritura, Lucas capítulo 17, verso 26 ao verso 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. É importante olharmos as Escrituras como elas são. Veja que o profeta irmão Brana, ele nunca tentou ou procurou de forma alguma alterar o curso da palavra, da Escritura. Ele deixa sempre a Escritura falar por si mesma. E assim devemos nós fazer com a mensagem do nosso profeta. Deixar ela seguir, ela falar com cada eleito, sem nós alterarmos nada, sem fazer nenhuma alteração. Lembre-se que no momento que você faz uma alteração, por menor que ela seja, é adulterar a palavra, é interpretar de uma forma particular. Senhor Jesus, uma vez mais, Pai, rogo a Ti, Senhor, que seja conosco neste momento. Nos ajude, Pai, a falar um pouquinho da Tua palavra, Pai. Ajuda, Senhor. Cerra, Senhor, os meus lábios para tudo que não seja de edificação para os Teus filhos. E que eu possa, Senhor, ser mais sincero contigo, Pai, pois estou falando a filhos do Senhor, a filhas do Senhor. E se eu não for sincero com eles, o que será de mim? Pai, ajuda, Senhor. Ajuda eu, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E ajuda os meus irmãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Aqui nós temos a expressão muito clara no verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. É importante nós observar uma coisa, irmãos. A manifestação do Filho do Homem e a vinda física do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Homem. Nós temos aprendido isso. Então precisamos distinguir, discernir, ter a clareza, não a confusão, né? Não uma coisa confusa que é empurrada, imposta por certos mestres, assim o dizem que são,
e tentar confundir, a ponto de dizer que a segunda vinda aconteceu. E levar as pessoas a crer em tal coisa. O que eu gostaria de destacar bem claro é: o irmão Brana não é o filho do homem. O irmão Brana é um filho do homem. Então nós vamos meditar neste assunto nesta manhã, chamando a nossa atenção exatamente para a manifestação do Filho do Homem. Veja o que é uma manifestação e o que é a vinda do Filho do Homem, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver isto, se Deus nos conceder graça para tal. Eu gostaria de tomar parte do parágrafo 236 da mensagem Provando Sua Palavra, que nos foi ensinado de uma forma errada. E vamos ler esta parte do parágrafo 236 da forma que o irmão Brana pregou, da forma que está na mensagem. Então vejamos. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Através disto o quê? Então, quem vai ler, quem vai pregar principalmente, precisa aprender a respeitar vírgula, pontos, reticências. Primeira coisa, vamos aprender estas pequenas coisas. Como vamos entender álgebra se não sabemos nem o ABC? E o profeta de Deus disse assim: o chamado do noivo virá diretamente através disto. Disto o que, irmão Brana? Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Veja, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Se você pegar esse versículo, esse parágrafo, e tomar isto com o sétimo selo, você vai ver o irmão Brana mostrando: e o demais nos será dado quando Jesus Cristo, Ele mesmo, vier em carne humana e se der a conhecer a sua noiva. Não é isso? Não vamos entrar neste assunto agora. Então ele disse: quando ele descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Para isso ser feito, isto é, para isto acontecer, para isso ser feito, vírgula, dá uma paradinha, meu irmão, pregador. Para isso ser feito, para os dois serem unidos, para o Filho do Homem descer e vir em carne humana, para isso ser feito, vírgula, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Veja o que lemos no verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Não vamos fazer confusão, nós vamos entrar bem calmamente neste assunto.
Então veja que a expressão é muito clara. Ele diz: o chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, vírgula, será necessário a manifestação do Filho do Homem. Eu gostaria de chamar a sua atenção apenas neste parágrafo, neste momento, para que você possa ver este assunto, né, com mais clareza. Nós vamos tomar a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 258 a seguir. Tem vários parágrafos aqui. Então, 258, os ungidos dos últimos dias. Profeta de Deus, irmão Branham, disse: notem, compare as juntas quando chegarem em suas casas. O Branham está dizendo: compare estas escrituras, estes parágrafos, juntos, né, quando chegar em sua casa, estas escrituras. Ele vai citar Mateus 24. Mateus 24, 24. Notem, compare-as juntas quando chegarem em suas casas. Notem, Mateus 24, 24, Jesus falando, Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8, e muitos outros. E agora comparem isso e ajuntem outra escritura, Lucas 17, verso 30, Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, você pode ler todo o capítulo, se desejar. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora, assim também estes homens não homem. Veja que não é o homem que Deus usa. Veja que aqui está escrito: estes homens, estes pregadores. E são pregadores que estão pregando qualquer coisa por aí? Não, eles são pregadores. Aqui nós estamos tratando com a noiva, estamos tratando com a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando da mensagem do profeta de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Estes homens andam com a mensagem, dizem que são pastores e pregadores da mensagem do profeta irmão Branham. Estes homens, veja, não homem, mas homens ungidos, resistem à verdade. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7. Leiam em casa. Mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7. É importante, irmãos, lermos Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7, olhando as Escrituras como ele veio, quando ele saiu do trono do Pai, quando ele estava eternidade adentro fazendo intercessões, e chegou o dia dele se levantar do trono e vir cumprir aquele sacrifício perfeito que ele cumpriu ali no Calvário. Veja que ele jurou que o tempo não seria mais. Qual tempo? O tempo dos judeus. Este é o tempo em que ele jura que não é mais. Veja que o tempo determinado para os judeus era 70 semanas. E o Senhor Jesus veio exatamente na última semana
na semana 70ª, e ele cumpriu metade daquela semana. E na metade daquela semana, 3 dias e meio, 3 anos e meio, ele abriu um tempo chamado plenitude dos gentios. Aí não tem tempo. Aí é quando o último eleito entrar. Então esse tempo que acabou não é o tempo dos gentios. Vamos entrar nisso uma outra hora. Então, leia Apocalipse 10, verso 1 ao 7. Você vai ver Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, em sua primeira vinda, cumprindo todo este processo das eras da igreja, tirando um povo para o seu nome, mas ele mostra no verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, será revelado todo o segredo de Deus, conforme anunciou a seus servos os profetas. É o que o irmão Branham veio fazer. O irmão Branham veio revelar aquilo que foi anunciado pelos seus servos, os profetas. Os reformadores, Paulo, Irineu, Paulo profeta, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. O irmão Branham veio revelar tudo isso, o que ficou sem ser declarado durante este período das trevas, as trevas da igreja. A igreja atravessou um período de trevas, e isto ficou escondido, ficou tudo obscuro, né? Não foi possível ninguém tomar conhecimento destes fatos. E então o profeta irmão Branham veio para este fim, para revelar todo o segredo de Deus, desde Gênesis até os nossos dias, até o Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7. Leiam em casa. A mensagem do 7º anjo abrindo os selos, que o anjo não é o filho do homem. A mensagem do 7º anjo abrindo os selos, reticências, que o anjo não é o filho do homem, vírgula, mas o mensageiro, irmão Branham, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Agora, o podem separar? Ali é onde parece ser tão difícil para vocês, mas não o filho do homem mesmo, né? Não o filho do homem mesmo. O filho do homem é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender isso. Ele tem 3 ministérios distintos: filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Filho do homem, ele veio a primeira vez que ele veio como filho do homem para os judeus, um profeta, revelando a si mesmo. Ele abre esse parêntese para tratar com os gentios durante 7 eras da igreja como filho de Deus, e logo ele retornará como filho de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este é o nosso Deus. E ele disse: não o filho do homem mesmo, mas o 7º anjo, o 7º mensageiro, está revelando ao povo o filho do homem, porque tem deixado a casca, não o podem organizar, é o grão mesmo de novo, é o grão mesmo de novo. Veja, ele disse: não o podem separar? Ali é onde parece ser tão difícil para vocês,
não o Filho do Homem mesmo, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao povo o Filho do Homem, porque tem deixado a casca, não o podem organizar, é o grão mesmo de novo. Por isso, qualquer movimento denominacional que esteja usando parte da mensagem, ele pode até enganar um eleito, um filho de Deus, por um espaço de tempo, mas ele não vai conseguir enganar por todo o tempo, por toda a vida, porque o eleito de Deus, ele é grão, ele não é casca, ele já abandonou aquela casca, ele não ficará preso àquilo de forma nenhuma, é o grão mesmo, de novo. Ele ficará somente com o que é a palavra. Agora veja, e nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes fabricados e incrédulos, a igreja formal e os pentecostais estarão opostos ao grão verdadeiro. Mas deixe-os, sua insensatez será manifesta, como também foi a daqueles. Agora entendem? Mas deixe-os, a insensatez deles será manifesta. Não vai longe, logo você vai começar a ver que estas doutrinas precipitadas, esta obra dos nicolaítas, por estes crentes que se dizem ser os detentores da mensagem do profeta irmão Branham, tudo isto será manifesto, será esclarecido. Vocês estão vendo os acontecimentos, chega o tempo de cada um mostrar o seu fruto. É chegado este tempo, então cada um tem que mostrar aquilo que toda a vida nos enganou, dizendo que era verdadeiro, mas na verdade estava o bicho, o demônio da obra dos nicolaítas, do balaanismo, do jezabelismo, estava ali dentro, e aquilo nos enganou por um bom tempo. Então chegou o tempo da sua insensatez ser manifesta. Chega um momento que isso começa a vazar entre os dedos e começa a ser publicado, começa a ser claro para todas as pessoas. Isso começa, o Mobrano diz que aquele demônio nicolaíta, aquele demônio balaanita, aquele demônio jezabelita, aquilo é o mesmo demônio que está nas pessoas fazendo cometer adultério fisicamente, é o mesmo demônio. Então a prova de que estavam endemoniados com estes espíritos é o que está acontecendo agora. A insensatez está sendo manifesta, seus insensatos. Vocês veem o que vocês fizeram? Tentaram nos enganar, tentaram esconder isso da melhor forma possível, fazendo grandes encontros ministeriais, encontros nacionais, internacionais e tudo mais, tentando esconder a vossa insensatez. Mas isso tem sido manifesto e vai manifestar mais ainda. Toda podridão tem que ser jogada fora, toda casca tem que ser jogada fora. Tem que ficar apenas o grão. É a manifestação do Filho do Homem. A mensagem do profeta irmão Branham é a manifestação do Filho do Homem. E não é ele mesmo ainda não. Isso aqui é só uma preparação para quando ele vier. Quando ele vier, vocês terão que encarar o trono branco. Porque nem como virginesse não serve. E por outro lado, vamos um pouquinho mais. A insensatez destes criadores de doutrina também será manifesta.
porque logo vai manifestar a mensagem do Filho do Homem, manifesta todas as coisas, manifesta a luz para o eleito e também manifesta todas as trevas que há em torno que possa causar escuridão para o eleito. Sabia disso? A mensagem do Filho do Homem é luz, e é para isso que a luz vem. Então é manifesta a insensatez também dos criadores de doutrina, não é só daqueles que estão adulterando, fornicando, entendeu? E desonrando moças e famílias, não. Não é só para aqueles, não. É manifesta também a insensatez dos criadores de doutrina, desses personificadores, dizendo-se reveladores de algo, sucessores do irmão Branham. Sucessor do irmão Branham, que é isso? Onde você encontrou isso? Não há tal coisa. E a insensatez deste também está sendo manifesta. Vocês estão vendo aí na internet, sendo publicado, da onde é que tem vindo estas doutrinas, de que o nome do irmão Branham é o novo nome do Senhor Jesus Cristo, de que a segunda vinda de Cristo já aconteceu. Tudo isso é insensatez. E isso está sendo manifesto. Nós estamos vendo agora tudo isso à luz da mensagem, à luz da manifestação do Filho do Homem. Nós estamos vendo tudo isso agora, que o irmão Branham não é Jesus Cristo, e que o nome do irmão Branham não é o novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve significar Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E então agora você vai para as Escrituras, veja lá quem é raiz e descendência de Davi. Veja quem que Deus deu um nome sobre todos os nomes. Veja quem é aquele que foi chamado de Senhor em toda a Bíblia. Êxodo capítulo 6, verso 3. Mas com o meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido. Então vamos para a palavra, vamos para a mensagem. Povo de Deus, irmãos e irmãs, filhos de Deus, vamos para a palavra, vamos para a mensagem. Não vamos ficar apenas escutando estes insensatos. Eu sei que é um atrevimento da minha parte, pode até ser, chamar homens mais velhos do que eu de insensato, mas é uma insensatez, e quem pratica insensatez é o quê? Mas deixe-os, sua insensatez será manifesta, como também foi a daqueles. Agora entende? Já pensou, irmão? Nós pensávamos que Janes e Jambres estava muito longe de nós, e não estava. Quem sabe você até congregou com um Janes e Jambres. Quem sabe você até está congregando com um Janes e Jambres. É um personificador. É um personificador da mensagem. É isso que é Janes e Jambres. Ele diz, mas a sua insensatez será manifesta, como também foi daqueles. Agora entendem? Apocalipse 10 diz, nos dias da voz do sétimo anjo, agora recordem, sétima era da igreja de Laodiceia, a voz daquele anjo, quando essa era a igreja, era da igreja, se tem denominado e tem chegado a ser uma era da igreja, quando já está em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa reticências, que foi cada mensageiro, que foi Martim Lutero, uma repreensão aos católicos, que foi Wesley, uma repreensão àqueles luteranos,
Que foi pentecostal? Uma repreensão aos demais. Agora, onde tem ido a vida? Longe de uma organização. Longe de uma organização. Longe de um grupo de primeira etapa, de segunda etapa, de terceira etapa. Quando você denomina grupo, você denominou. Isso está denominado. Quando você diz, só há misericórdia através do meu grupo. Isso é anticristo. Isso é diabólico. Porque o profeta irmão Branham nos ensinou que Deus está em sua palavra. Deus não está no seu grupo. Deus não está na sua igreja. Deus está em sua palavra. Então, aonde Deus está, aí há misericórdia. Por isso, há misericórdia estendida sim hoje a nós. Porque ele veio do trono do Pai, ele levantou-se do trono do Pai, veio aqui, ofereceu um sacrifício perfeito e retornou ao seu trono, ao trono do Pai. Eu vim de Deus e volto para Deus. Vamos ver. Vamos chegar lá, se Deus nos permitir. Aqui o profeta irmão Branham disse, uma repreensão. Agora, onde tem ido a vida? Longe de uma organização, longe de tudo isso, desses encontros de pastor, longe dessas doutrinas que cria coisa em torno do irmão Branham, desses adoradores do irmão Branham, longe de tudo isso. Esquece isso, irmãos, esqueçam isso. Qualquer doutrinador que doutrina fora da mensagem do profeta irmão Branham é um insensato. Esquece isso, ignora estes homens, fique com a vida, fique com a palavra. Ele disse, o profeta irmão Branham disse assim, ele mostra uma repreensão aos pentecostais para cumprir a escritura desta hora. Entendem? Notem. O mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele principia, mas quando começa a declarar a sua mensagem, vê? Quando ele começa a declarar a sua mensagem. A primeira etapa, cura. A segunda etapa, profetizando. A terceira etapa, a abertura da palavra. A abertura da palavra. A revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O veem? É então nesse dia quando esta coisa está suposta a suceder, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão outra vez. Irmãos, eu não estou aqui para jogar pedra, nem tentar subestimar o grupo ao qual eu pertenci. Mas é a mensagem do irmão Branham. Irmão Branham está dizendo, irmão Branham disse que é exatamente neste tempo que vão aparecer Janes e Jambres outra vez. E eles têm que vir com o quê? Eles têm que vir usando a mensagem do profeta mensageiro. Porque se eles não vierem com a mensagem do profeta mensageiro, eles vão conseguir enganar alguém? Claro que não vai. Você não é bobo? Aparecerão outra vez Janes e Jambres, personificadores, como fizeram tal como o fizeram quando aparecerão outra vez, tal como fizeram quando apareceu Moisés com a palavra original para falá-la. Eles apareceram para personificá-la, exatamente, bem. Agora, podem ver o que é Mateus 24, 24? Veem, ungidos. Agora, há 3 coisas que vamos dizer antes de terminar. Este é o fim. Quero que escutem muito bem, enquanto acabamos, enquanto acabamos.
Três coisas têm sido cumpridas. Três coisas estão ante vocês agora. O primeiro, o mundo está numa condição semelhante a Sodoma. Jesus disse que sucederia. Observem a perversão. Nossas mulheres procurando portar-se como homens, procurando portar-se como mulheres. Homens procurando portar-se como mulheres, e mulheres querendo portar-se como homens. Efeminados, podres, sujos, vulgares, endemoniados, e não o sabem. A Bíblia diz que isso sucederia, e ali é onde está. 265, ele diz: segundo, é nessa hora quando a escritura que Janes e Jambres aparecem em segundo lugar. Então, primeiro, a condição das mulheres e dos homens, querendo trocar de gênero. A segunda é a manifestação de Janes e Jambres, os personificadores, homens com a mensagem do irmão Branham na mão e pregando errado, pregando suas próprias interpretações. Depois não diz que nós não avisamos. Está aí postado aí na internet aí. Procura aí na rede social do irmão Wander o que ele tem publicado aí. Isso aí que ele tem publicado tem sido a insensatez de Janes e Jambres. Estes camaradas que têm tentado personificar o que o mensageiro fez. E eles tentam se jogar no lugar do mensageiro. Então seria manifesto, tudo isso seria manifesto agora. Em terceiro lugar, é na mesma hora em que o Filho do Homem há de ser revelado. Então tem essas três coisas que vão acontecer. A humanidade querendo trocar de gênero, Janes e Jambres, os personificadores, aparecem, e o Filho do Homem há de ser revelado. É nesse momento. Então, aqui já vimos que a insensatez deles está sendo manifesta. Está sendo manifesta. De uma forma e de outra, todas as formas, vai ser manifesta. Isso é como uma semente. Você joga uma semente na terra, se ela tem vida nela, ela vai brotar. E ela vai dar fruto conforme a sua espécie. Se ele é uma semente de interpretação da mensagem, ele vai se levantar dando interpretação da mensagem. Se ele é uma semente da palavra, ele vai se levantar dando fruto da palavra. Ele é grão, outra vez. Veja, mensagem Deus em seu povo, parágrafo 38, a seguir. Aqui há algumas noites atrás, de pé, quando um ministro me desafiou, os irmãos sabem do acontecimento, foi aquela foto que você está vendo aí no canto do vídeo, aqui no canto, aqui no canto do vídeo, você está vendo rotativo aí, né? Então, sobre a cabeça do irmão Branham tem a coluna de fogo, a coluna de fogo. E isto aí aconteceu em janeiro de 1950, em Houston, Texas. E o profeta vai fazer um relato rápido sobre isso. Aqui há algumas noites atrás, de pé ali, quando um ministro me desafiou, quando ele disse: a cura divina, disse, o irmão Branham é um impostor, não há nada nele, ele é um chantagista religioso, não há nada nele, a cura divina é uma tapiação, o irmão Branham é o chefe de todos eles, um impostor. Eu não disse uma palavra, diz o irmão Branham, eu não disse uma palavra. Eu subi na plataforma, eu disse: não, eu não sou um impostor. Deus, o qual é minha testemunha, e por volta daquele instante, vindo dos céus, veio um redemoinho de fogo, aleluia. Deus desceu e permitiu que as lentes mecânicas fotografassem, as lentes mecânicas fotografassem o Espírito Santo pairando sobre mim, que é essa coluna de fogo que vocês estão vendo. Deus está em seu povo,
Aleluia. Veja a maneira do irmão Branham, né? Deus está em seu povo. Aleluia. As pessoas podem estar seguras ali quando todos nós cremos que Deus está em seu povo. Sim, Senhor. Ele agitou o coração dos poetas. Isto é mais do que uma coisa imaginária. São homens que confiaram em Deus e que acreditaram em Deus. Então nós vimos aí a foto da coluna de fogo. O que também é importante nós aprendermos esta lição. No parágrafo 100 da mensagem Perguntas e Respostas número 2, o profeta irmão Branham disse: prove, cada um de vocês, filhos, ajudar a teu pai, a mamãe. Tu, papai, trate de ajudar aos meninos. Não permitas que esse espírito incrédulo e melancólico te atemorize. Vocês são cristãos, nasceram do Espírito de Deus, são o sal da terra, têm direitos dados por Deus, e a Bíblia diz: se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, verso 8. Não pense acerca de coisa errada. E, irmã, creio que esse é seu problema, querida irmã. Poderia estar nisso longo tempo, porém, conforme ao que prometi, só 20 minutos, e gostaria de obter suficientes destas. Se não posso, outra vez as porei no escritório e obterei de novo. São perguntas e respostas que ele vai responder agora. Estou lendo perguntas e respostas número 2, parágrafo 23 a seguir. Perguntas e respostas número 13. Perguntas e respostas número 2, a pergunta número 13. E ele diz: alguns dizem que o irmão Branham é o filho do homem. Eu cria que a coluna de fogo era o filho do homem. Essa coluna de fogo que os irmãos estão vendo aqui. Eu cria que a coluna de fogo era o filho do homem. Estou errado? Bom, essa é uma boa pergunta. Muito boa. Porém, eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Creio que aprendemos bem isto, né? Aprendemos bem. Eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Há bastante diferença. Jesus Cristo era o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi. Agora, a razão pela qual provavelmente lhe foi feita essa pergunta a esta pessoa foi dita, porque a gente me considera, o povo, né? A gente me considera como um vidente, o que eu nunca tenho. Aqui tenho uma pergunta absolutamente explodindo-me nisto, veio? Porém, quando eu leio estas perguntas, verão porque respondo as coisas na maneira que eu faço, até que sou definitivamente guiado a fazer algo. Vem, eu direi o que devo dizer, mas não tem chegado a hora. Assim sendo, não quero chamar-me outra coisa senão seu irmão. Não quero chamar-me outra coisa senão seu irmão. Sou seu irmão, e você apenas considere-me como o irmão Bill, ou o irmão Branham, ou o que for que desejes fazer acerca disso. Isso está bem. Isso é qualquer o que você creia. Reserve isso para você mesmo. Veio? Vocês? E agora, que essa outra pergunta. Começo a envolver-me nestas coisas e esqueço que eram as coisas. Uma delas era eu o filho do homem? Aqui está. Creio eu, o filho do homem ou a coluna de fogo era o filho do homem? Não. A coluna de fogo é a unção. A coluna de fogo é a unção. A coluna de fogo é Deus condescendendo. É Deus condescendendo. Deus da coluna de fogo. Deus chegando a nós na forma do Espírito Santo.
Vamos lá? Vamos um pouquinho mais. Aqui está o Filho do Homem. Aqui está, creio eu. O Filho do Homem ou a coluna de fogo era o Filho do Homem? Não. A coluna de fogo é a unção. A coluna de fogo. Agora, possivelmente isso vá um pouco profundo, a menos que seja alguns de vocês, os teólogos. O doutor Veio, né, doutor Vaile, irmão Livaile, né? Doutor Veio, provavelmente o irmão aqui e alguns destes ministros aqui de Arkansas e os meus bons amigos ao redor, eles provavelmente saibam. Eu só queria deixar um destaque aqui, por falar em Arkansas, é lá em Arkansas que vivia o irmão que deu início àquela doutrina de que o irmão Branham era Jesus Cristo. O irmão Branham faz referência a ele, chamando de o polaco, né? Um irmão polaco, né? E você vai ver isso na mensagem original das eras da igreja. Você vai encontrar isso. É diferente desta daqui. É diferente. Essa é a exposição das 7 eras. É diferente. Então ele disse: agora, o Dr. Vale e os ministros aqui de Arkansas e os meus bons amigos ao redor, eles provavelmente saibam. Agora, essa coluna de fogo é o Logos, que saiu de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Quando Deus se converte à forma em que podia ser visto. Então, estamos aprendendo aqui que essa coluna de fogo, sobre a cabeça do irmão Branham aqui, onde você vê, essa coluna de fogo é o quê? É a forma, é o Logos que saiu de Deus. Efetivamente, é um atributo da plenitude de Deus. Quando Deus se converte à forma em que podia ser visto. Isso era a unção do grande Espírito que saiu, descendo, vindo, Deus, o Pai, o Logos, que esteve sobre Israel. Ele era santo, não levava pecado. Tinha que haver uma oferta de sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós. E onde habitou este Logos? Num corpo humano, que era o sacrifício. Estamos vendo aí o Cordeiro saindo do trono do Pai? Vamos ver. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, então Deus desceu à imagem do homem. Então Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Agora Deus está descendo a ser a imagem do homem, a ser igual a um homem, um humano. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, então Deus desceu agora à imagem do homem. Por isso nós vamos encontrar o Cordeiro saindo do trono. Então Deus desceu à imagem do homem para redimir ao homem. Isso uniu a Deus e ao homem. Isso uniu a Deus e ao homem. Os céus e a terra se abraçaram e se beijaram um ao outro. Deus e o homem se abraçaram um ao outro, como paternidade e filiação. Quando o Logos se encarnou e habitou em nosso meio. Quem era? Jesus disse: vinde Deus e vou para Deus. Você consegue ver o Cordeiro saindo do trono do Pai, vindo aqui ser o sacrifício perfeito, oferecido no Calvário por nossos pecados,
sabendo que não foi com ouro nem com prata que fomos resgatados da vã maneira de viver que por tradição herdamos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. E ele disse, Jesus disse, vim de Deus e vou para Deus. Olha ele retornando, por isso ele está no trono. Está isso correto? Depois de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão, quando o corpo foi assunto e assentou-se à destra de Deus. Aonde é que ele está? No trono do Pai. É lá onde ele está. À destra de Deus. É importante nós meditarmos nestas coisas assim. É importante. Eu não estou com pressa. Se não der para nós falarmos tudo hoje, falaremos numa outra ocasião. Agora, veja, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos mais um pouquinho aqui dentro deste parágrafo ainda, é o 109. Perguntas e respostas, número 2. Onde ele diz assim, está isso correto? Vim de Deus e vou para Deus, depois de sua morte. Pega isso, irmão, leva para o parágrafo 283, primeiro selo, aonde os irmãos sapateiam, pulam, gritam e não recebem nada porque não sabem o novo nome. E ele diz, depois de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão, como é que ele subiu? Quando ele subiu com um novo nome. E eles pulam e gritam e esperneiam e viajam o Brasil para um canto e para outro, e internet para todo lado, e joga mensagem, doutrina errada para a África, doutrina errada para Portugal, para os Estados Unidos, para tudo que é canto. Doutrina errada é o que não falta. Mas não chegam a lugar nenhum, porque não sabem o novo nome. E o novo nome está bem diante dos narizes deles. E eles não podem ver, porque foi escondido deles. Estou falando dos pregadores. Para os eleitos de Deus, para os filhos e filhas de Deus, isso vai ser revelado, vai ser mostrado a cada um de vocês. É muito simples. Não precisa desse mistério todo, não. Não precisa de vir um João dizendo que agora eu tenho a doutrina do novo nome. Ah, irmãos, nós vamos ter aí um novo nome antes do rapto. Claro, nós já temos. Nós já temos um novo nome antes do rapto. Quando ele subiu, ele já subiu com um novo nome. Então ele diz, depois de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão, quando o corpo foi assunto e assentou-se à destra de Deus. Agora, não quero dizer que Deus tenha uma destra. Veja bem, Deus é um espírito, porém a destra significa em poder de autoridade, do qual toda a família no céu e na terra toma seu nome. Aleluia! É isso aí. Toda a família no céu e na terra toma o seu nome. Efésios capítulo 3, verso 15. Agora você vai lá e fala para o irmão Branda, se é que você tem condição de fazer isso, e fala para o irmão Branda arriscar isso aqui que ele citou, Efésios capítulo 3, verso 15. Esse aqui é o irmão Branda, é o profeta, mensageiro. É o anjo que veio revelar o Filho do Homem. Ou você não quer a revelação do Filho do Homem? Ele está dizendo aqui, do qual toda a família no céu e na terra toma o seu nome. Depois do quê? Depois que ele morreu, sepultado, ressuscitou e ascendeu. Assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Ele diz,
Porém, a destra significa poder e autoridade de Deus, da qual toda família, não é família Brana. Família Brana é a família do irmão José Brana, do irmão Billy Paul Brana. Essa é a família Brana, família natural, né? Não existe uma família Brana espiritual. Se você colocar isso no povo, isso você denomina o povo. Você denomina esse sistema que já está denominado. Luteranos, quando foi dado isso aos luteranos, mostrou que eles estavam denominados. Wesleyanos, quando foi dado isso aos wesleyanos, isso já estava denominado. Isso em 1961, 62, quando foi criado o movimento dos Bramitas do Reino, família Brana. Primeira vez que foi pronunciado isso daí foi lá em Porto Rico. Eu tenho aqui os documentos que eu posso provar. A quem desejar, não preciso provar, para eleito eu não preciso, mas para quem desejar eu posso provar os documentos mostrando que foi família Brana a primeira vez que foi pronunciado, não foi nem nos Estados Unidos, não foi na mensagem A Semente Herdará com a Palha, parágrafo 19, o irmão Brana não está falando isso que você está dizendo, aquilo dali não é isso que o irmão Brana está dizendo, o irmão Brana está fazendo uma comparação, uma analogia da família dele com a família de Deus, como é que se nasce da família de Deus. Você não quer a mensagem do Filho do Homem? A mensagem do Filho do Homem é para isso, é para trazer à luz tudo isso aí, a insensatez dessas doutrinas malignas. É para trazer às claras a insensatez desses ministros covardes que se aproveitam de pessoas ingênuas, pessoas frágeis, momentos difíceis de irmãs, e eles, quando deveriam ser um conselheiro, ser um homem de Deus, eles se aproveitam da fraqueza delas e tentam resolver o problema delas de outra forma. Por isso, irmãs, tomem cuidado para poder ir no escritório de um desses homens. Você não sabe quem é o de Deus e quem é o verdadeiro. Não sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso. O aproveitador. Está cheio por aí. Está cheio. Eu estou falando para você. E tem mais uma coisa. E eles semeiam espíritos. Eles semeiam espírito. O irmão só dormiu no quarto do hotel onde o outro tinha dormido, e o irmão Brando disse que ele saiu com o demônio que o outro estava antes. Agora, imagina um homem pregando 24 horas para você. Quanto demônio ele passa para você? Quanto espírito ele passa para você? É a mensagem do Filho do Homem. Tem que tornar claro, nós temos que encontrar onde é que estão os Janes e Jambres, resistindo com a mensagem na mão. A única forma deles resistir é com a mensagem na mão. Eu nem vou mexer nas serpentes agora. E ele disse assim: isto é poder e autoridade, é isto que a destra significa. Poder e autoridade de Deus, do qual toda a família no céu e na terra toma seu nome. Tudo na terra é nomeado e submisso a Ele, o único sobre todo nome, Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 15. Agora, este Logos que havia nele, o qual era o Espírito de Deus, a unção, por meio da graça santificadora do sangue, trouxe a muitos filhos e filhas de Deus, que estão ungidos com este mesmo Logos hoje. Agora, no dia de Pentecostes, ele desceu, essa coluna de fogo, e se espalhou nessa forma, em línguas de fogo, se assentaram sobre cada um deles, não suas línguas, mas línguas de fogo, pousaram sobre cada um deles, um grupo escolhido e selecionado, identificado por esta coluna de fogo. É um grupo escolhido e selecionado. Não é dizer assim, nós aqui em tal cidade somos o grupo da terceira etapa.
É querendo dizer que é o grupo selecionado, mas não é o homem que seleciona e que escolhe esse grupo. Isso é denominação. E me diga se não é. Quem escolhe é a coluna de fogo. Quem seleciona esse grupo é a coluna de fogo. E você é um personificador, está querendo personificar a coluna de fogo. Está vendo? Sua insensatez sendo manifesta. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Um grupo escolhido e selecionado, identificado por esta coluna de fogo, mostrando que Deus espalhou de si mesmo sobre o homem. Não captaram isto? Claro que captamos. Obrigado, Senhor, pelo irmão Brano. Captamos isto sim. Deus, o Logos, se derramou no homem. Deus, não numa pessoa. Ele está em sua igreja universal. Isso é bonito demais. Ele está em sua igreja em todo o planeta. Em todo o planeta. Essa é a razão pela qual ele disse: não venha, irmão, não acredita nisso, que isso é doutrina do inimigo. Que Deus está agora só no Brasil, que a noiva é só do Brasil. Isso não tem essa mensagem, não tem essa doutrina. Mombrano não ensinou isso. Ele disse: ele está em sua igreja universal. Essa é a razão pela qual ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Mas agora sei que a versão King James, diz maiores, porém a tradução correta que há é: mais que esta vós fareis. Deus foi contido e confinado no homem, Jesus Cristo. Porém, agora, ele está contido e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo, em toda a igreja no planeta, em todo o planeta, entendeu? Aonde há filhos e filhas de Deus. Esse negócio de dizer que a igreja é do Brasil é para poder o indivíduo puxar a coisa para si, puxar a honra para si. É um personificador. É isso mesmo. Que você nunca pensou que eu ia ter que falar isso, mas agora eu estou tendo que falar isso, e Deus me mostrou que você é o personificador. Vocês são personificadores. Vocês que tentam dizer: a nossa igreja é aqui, o negócio é aqui no Centro-Oeste. É nada, rapaz, o negócio é aqui na mensagem do irmão Brana, revelação do Filho do Homem. O negócio é aqui. O negócio agora aqui é na igreja aqui no estado de São Paulo, uma cidade aqui do interior, aonde a terceira etapa abriu a palavra. Não é também não, está tudo enganado, isso aí tudo é insensatez, é interpretação particular. É sim. Agora vamos ver aonde é que está. Porém, agora ele está contido e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo. Isso é o irmão Brana falando. Quem é você para dizer alguma coisa melhor do que o irmão Brana? Saber de Deus melhor do que o irmão Brana. Se o irmão Brana é a boca de Deus, quem é você? Para com isso, meu irmão. Para de enrolar o povo. Vamos deixar o povo viver pela mensagem, não por suas interpretações, por seus caprichos. E eu não estou nervoso com você. Não estou nervoso com os irmãos que fazem oposição. Os irmãos foram seduzidos a fazer esse tipo de comportamento, se opor na internet. São ungidos por espíritos que herdaram de vocês. A igreja do Deus vivo. Agora mesmo, enquanto Deus está aqui falando em nossos corações aqui, Ele está na África. Aí, irmão Alex, Deus abençoe. Aí na África, em Banza e demais regiões aí da África, outros irmãos que comunicaram ali. Deus abençoe vocês. Deus está lá na África e Deus vai levantar alguém aí na África para pregar a mensagem como ela é. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E já tem homens lá que pregam também a mensagem.
Então, Deus está agora mesmo aqui falando aos nossos corações, e Ele está na África, está na Ásia, está na Europa, está na Inglaterra, onde quer que seja que se congreguem os crentes, aí Ele está no meio deles. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, mas meu Deus do céu, onde é que eu estava que eu fui engolir uma coisa dessa, viu? É só aqui na nossa cidade, é só aqui no nosso grupo. Como se aquele grupo fosse o grupo redentor. Né? É nada, rapaz. Você enganou nós. Você enganou nós. Agora eu entendi que você enganou nós. Vocês enganaram nós. Não é de hoje, não. É desde que a mensagem chegou no Brasil, vocês já chegou aqui, vocês se aproveitaram da mensagem para poder nos enganar. Enganar o povo. Janes e Jambres. Mas agora chegou a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do Filho do Homem. Não é o Filho do Homem que veio, não é o Mombrana que veio. O Mombrana não é Jesus Cristo. Entendeu? Mombrana não é Jesus Cristo. Então, a mensagem do Filho do Homem não quer dizer que é a segunda vinda. Não é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda é quando Ele vier, Ele mesmo. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo mesmo. E se materializará em carne humana. Vamos lá um pouquinho. Ele está na África, na Ásia, na Europa, na Inglaterra, onde quer que estejam os filhos de Deus congregados. Agora, depois de sua morte, sepultura e ascensão, e a vinda do Espírito Santo, veja, Paulo, caminho a Damasco, qual era Saulo, a Damasco ele ia, foi derrubado por uma coluna de fogo, o Logos, e aquele judeu nunca haveria chamado Senhor aquela coluna de fogo, a menos que soubesse que ela era o mesmo Logos que seu povo seguiu através do deserto, veio? Agora, aquilo não era o Filho do Homem, aquilo era o Logos. Agora dizemos isto como reverência e amor e respeito, veio? Como Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E também nos últimos dias, os últimos 2000 anos, os últimos 2 dias, e também, veja bem, é importante saber disso, os últimos 2000 anos são os últimos 2 dias. Ele disse, também nos últimos dias, assim como foi antes do tempo de Ló, ou no tempo de Ló em Sodoma, assim também será no dia que o Filho do Homem se der a conhecer outra vez, manifestando-se por si mesmo. Agora, nestes últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus, do qual ele tem convertido outra vez a coluna de fogo, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Aqui, ó. Ele tem convertido, ó. Agora, nestes últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus, do qual ele se tem convertido outra vez à coluna de fogo de novo, e tem descido à terra para... O que é que o Mombrana ia dizer? Tem descido à terra para... Eu ia dizer algo, porém observe a fita. Observe a fita. Eles não creriam nisso. Eles não creriam isso. Se vocês contassem, não faria nenhuma diferença. Ora, a gente não creria, mas omitirei isto. Porém, tem descido para, como um juízo de investigação. Tem descido, a coluna de fogo tem descido como um juízo de investigação. Perguntas e respostas número 2, ainda no 116. O profeta disse, então vigie as obras dela. Ela em nosso meio prova o mesmo Jesus que viveu uma vez na Palestina. O mesmo Espírito que estava sobre ele tem subido através de um corpo até que ela regresse à cabeça outra vez. Que ele logo vem reclamar o corpo. Amém. A cabeça, vindo ao corpo. O captaram? Isso será o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Filho de Davi.
Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Então veja que quando ele vem, o que é que ele faz? Ele liga a cabeça ao corpo. Ele é o cabeça, nós o corpo. 1 Coríntios capítulo 12. Batizados por um Espírito, formando um corpo. Ele é a cabeça. Então, quando ele vier, ele vai unir a cabeça ao corpo. Lembra que nós lemos lá no mensagem 236, provando sua palavra? É isso que o irmão Branham disse ali, está dizendo ali. Veja lá se não é isso. Não é que o irmão Branham fez casamento nenhum, não. O irmão Branham não fez casamento da noiva. O irmão Branham não fez o casamento da noiva. Ele disse, amém, a cabeça vindo ao corpo, o captaram? Isso será o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. E o profeta, irmão Branham, disse, eu não sou ele. 117, eu não sou ele. Entenderam, irmãos? Não sei se dá para dizer que é irmão. Entenderam, Janes e Jambres? Eu não sou ele, sou seu servo, e a coluna de fogo não é ele, ele está na forma de espírito. Vem, aquela coluna de fogo, o que estava sobre o Filho do homem, e agora tem vindo para ungir filhos do homem, para trazer outra vez um ministério exatamente igual, como ele disse que seria, para assim unir-se à cabeça e o resto do corpo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolos pregaram, trouxe luz para a noiva de Cristo, que espera ansiosa ao Senhor. Sua mensagem prepara o eleito e os leva ao céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos trouxe o alimento da hora e nos deu a revelação. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos fez ser a ti revelados de forma real. Mensageiro dos últimos dias, foi um homem humilde e simples, dedicado ao serviço de Deus, sem vaidade ensinou a união, o amor e a humildade, como lema do povo de Deus. Sua missão foi unir os cristãos para o retorno ao céu. Aleluia ao nosso bom Deus, por tão grande mensagem de amor, que nos trouxe o alimento da hora e nos deu a revelação. Obrigado, querido Jesus, por tão brilhante luz divinal, que nos fez ser a ti revelados de forma real. Esse Elias nasceu numa cabana, nunca teve riquezas aqui, viveu sempre ajudando os irmãos, cultivando o amor. Não tratou de criar controvérsias sobre o vivo evangelho eternal, se
tristeza.